Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Hoje nós iremos falar sobre a questão da escravidão indígena e da escravidão negra. Tá? Lembrando a vocês que na nossa aula passada a gente falou sobre o processo de independência do Brasil daqui um tempo nós iremos fazer também uma aula sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I. Então, pessoal, nós não tinha como a gente não falar sobre essa constatação do que foi o período colonial do Brasil, ou seja, de quando aqui os portugueses chegaram, que nós já falamos sobre isso, e a forma como eles conseguiram a mão de obra. Primeiro, eles tentaram com os indígenas e depois com a questão dos negros, que eram trazidos da África, das colônias portuguesas lá na África. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá certo? Escravidão indígena e escravidão negra. Diferenças entre escravidão indígena e escravidão africana, porque na verdade nós já sabemos que não foi a mesma coisa. A escravidão foi implantada no Brasil durante a década de 1530, que é o século XVI, quando os portugueses, lembra que a gente já falou sobre isso, levaram quase 30 anos para começar a explorar realmente o Brasil. Então, a partir de 1530, já vieram as primeiras expedições para explorar o Brasil, século XVI, e primeiro eles tentaram com os índios, e depois nós já vamos falar adiante sobre a questão africana. Então, praticamente, gente, tanto a escravidão indígena quanto também a escravidão africana, elas coexistiram em quase toda a colônia. O que é coexistir? Elas praticamente, em todo o território brasileiro, houve essa tentativa, ou seja, infelizmente não foi uma tentativa, mas houve essa consolidação da escravidão, primeiro indígena e depois africana. A escravidão foi uma instituição implantada e que se estendeu até o final do século XIX, tá? Quando a Lei Áurea de 1888 proibiu o trabalho escravo. Ao longo da história colonial na época em que vieram as primeiras expedições para explorar, ou seja, para tomar conta, para tomar posse do território brasileiro. E imperial, que nós iremos falar nas próximas aulas, sobre o período em que Dom Pedro I vai governar o Brasil e depois, posteriormente, o filho dele, Dom Pedro II. Então, colonial, tomar conta, tomar posse do território, e imperial, primeiro e segundo reinado. Os grupos escravizados foram primeiramente os indígenas e depois os africanos. Os indígenas, como nós já falamos, foram o primeiro grupo a ser escravizado em nosso país, quando ainda colônia. Aos poucos, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pelos escravos africanos. Mas essa foi uma transição lenta e que não aconteceu de uma forma uniforme. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que não foi de uma hora para outra, falar, índio, você não dá certo, nós não vamos querer, não tem jeito, vocês não estão se adaptando, vamos já trazer os escravos. Não, gente, isso foi ao longo de toda a parte de colonização do país, ou seja, um processo lento. E quando a gente fala que não foi uniforme, é porque não foi igual em todas as regiões, ok? Sendo assim, em alguns locais da América Portuguesa, os trabalhos indígenas foram substituídos pelos africanos, já no século XVII, enquanto em outros isso aconteceu somente no século XVIII. Então, para vocês entenderem, Portugal, primeiro tentou com os indígenas aqui no Brasil, depois é que veio a questão dos africanos. O que eu queria já explicar para vocês é que não foi na mesma época, ou seja, em alguns territórios, algumas colônias portuguesas, primeiro foi feito isso, para depois vir aqui para o Brasil. Então é isso que nós estamos explicando aqui. Os indígenas foram primeiramente escravizados, justamente por ser o único grupo disponível em grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. Então vamos lembrar,
Os portugueses chegaram aqui, deram de cara com quem? Com os indígenas. Quem era o dono das terras? Quem é que já morava aqui? Por isso que a gente fala que não foi uma descoberta, né? Na verdade, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi encontrado. E quando quando Pedro Álvares Cabral entrou aqui no território brasileiro, não foi uma descoberta. Ele encontrou aqueles que já estavam aqui e que, na verdade, eram os donos dessa terra, que eram os indígenas. E, gente, é interessante a gente fazer aqui para vocês uma constatação histórica que, segundo alguns historiadores, e na época do nosso né, não foi descobrimento, na época que os portugueses nos encontraram, ou seja, encontraram os indígenas, havia pelo menos 5 milhões de indígenas esparramados pelo território brasileiro. A gente já vai chegar nisso aí. Então, o que os portugueses pensaram? A gente precisa de alguém para fazer o trabalho para nós. Quem vai ser? Os indígenas. Então, eles foram os primeiros e era o único disponível, numa grande quantidade, para que os portugueses pudessem explorar. A escravização dos indígenas era muito mais barata, mas uma série de fatores tornavam mais complicada de sustentar-se. Então, se vocês forem lembrar, já foi falado sobre isso também. Né? A mão de obra indígena, ela passou a ser considerada uma mão de obra barata, mas em compensação já foi feito um comércio. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a atuação dos bandeirantes, né? A questão lá das bandeiras, que caçam o índio, que eles procuravam os indígenas para vender como mão de obra. Então, tudo isso aí vai afetar essa questão da utilização dos indígenas como mão de obra. Também, gente, havia questão cultural. Os indígenas não estavam acostumados com uma rotina de trabalho. Aí, gente, nós temos um outro mito, falar que índio é preguiçoso. Não tem nada a ver. Culturalmente, eles tinham já a rotina deles, uma questão cultural, não tem nada a ver com preguiça. Lembra que quem veio foi o homem branco. Então, já existia isso também. Então, eles não estavam acostumados com uma rotina de trabalho que visasse a produção de excedentes, já que sua cultura de trabalho era de subsistência. O que é subsistência? Eu planto aquilo que eu necessito para sobreviver. Eu não planto para ter uma produção excedente e vender. Eu só vou plantar aquilo que eu preciso para sobreviver. Então, por isso que tem o nome de subsistência. Além disso, é o fato de que o trabalho da lavoura, na visão dos grupos indígenas, era um trabalho realizado pelas mulheres. Mas isso, gente, é na questão cultural. Os homens saíam para caçar e as mulheres é que cuidavam da parte agrícola, né? Ou seja, dessa lavoura de subsistência. Então, era uma questão cultural. As fugas também eram uma questão relevante, pois os indígenas que possuíam amplo conhecimento do território conseguiam fugir e dificilmente eram recapturados. Por último, a questão dos jesuítas. É aqui que nós vamos falar também sobre um assunto que a gente já falou, mas a gente dá aqui uma relembrada. Os jesuítas, para quem se lembra, eles começaram a defender, né, os indígenas dessa questão da exploração da mão de obra. Aí começaram a fazer as missões, que eram grandes aldeias, lideradas pelos padres jesuítas, aonde os índios ficavam lá para serem protegidos aí dessa exploração. Só, gente, que a ideia dos jesuítas era ótima, mas aí a gente vai lembrar que houve bandeirantes que aproveitaram dessa situação de ter uma grande quantidade de índios reunidos num só lugar, e aí vocês já podem imaginar o que acontecia, né? Outra questão também é o fato de como estavam todos juntos, havia a disseminação de doenças, infelizmente, né? De doenças do homem branco, que passavam para os índios, então muitos morreram também. Então teve essa questão. Os bandeirantes paulistas abasteceram partes importantes do país com índios escravizados, nós já falamos. Esses eram utilizados para trabalhar na lavoura e em atividades relacionadas à produção do açúcar. Então, primeiro tentou-se utilizar a mão de obra indígena na questão da exploração
da cana-de-açúcar, assim como existem evidências de que até a década de 1710, século XVIII, existiam índios trabalhando em zonas de mineração, em Minas Gerais. Em 1757, durante o período do Marquês de Pombal, foi proibido definitivamente a escravização de indígenas. Então, só para a gente recordar, nós tivemos a questão dos jesuítas, que foi importante, mas que, infelizmente, alguns bandeirantes, né, principalmente, nós tínhamos um bandeirante que era considerado talvez o mais violento deles, o Domingos Jorge Velho, que era chamado de Domingos Jorge Velho, que aproveitou aí essa quantidade de indígenas reunidos, né, reunidos num só lugar, e aí ficava até mais fácil para a aquisição dos indígenas. Lembrando também que os indígenas, né, foi tentado a utilização da mão de obra indígena, primeiro na questão da exploração do pau-brasil e depois da própria cana-de-açúcar. Então, aqui em cima nós temos algumas ilustrações, né, aqui seriam alguns bandeirantes com os indígenas, aqui os indígenas já sendo caçados, né, pelos bandeirantes, aqui também uma ilustração do que seria uma missão, né, e é só para ilustrar. Aqui embaixo nós temos algumas figuras atuais, tá certo? Sobre a questão indígena. Eu queria só aproveitar rapidamente e dizer para vocês, a questão indígena hoje no Brasil, ela é extremamente complicada. Só na Constituição atual nossa de 1988 é que foi dado um certo, vamos assim dizer, consolo para o índio, né? Então, pela Constituição nossa, ficou demarcadas reservas indígenas, aonde o governo indeniza, compra terras que não são, que não há produção nenhuma, né? Terras não produtivas, então ele vai lá, compra da pessoa e repassa para os indígenas. Então, hoje, gente, essa questão indígena é muito séria, porque existe muita exploração, existe muita, vamos assim dizer, muita confusão, porque essas terras são terras férteis, são terras boas, e você já deve ter ouvido falar de conflitos entre poceiros indígenas, principalmente na região norte, para a questão do desmatamento da floresta amazônica, a questão dos serralheiros, a questão dessa exploração desenfreada nessas terras. Tá? Lembrar vocês que, como eu disse no início da nossa aula agora, segundo os historiadores, havia no Brasil, na época que os portugueses aqui chegaram, 5 milhões. Segundo os dados do IBGE de 2020, nós temos hoje mais de 800 mil índios. Então, gente, de 5 milhões para 800 mil, vocês podem perceber que houve muita matança. Mas é importante a gente também ressaltar que, vamos chamar de genocídio, né? Quando você quase extermina com uma determinada raça, vamos assim dizer. Houve também atuação dos bandeirantes, houve atuação dos portugueses, isso é óbvio, né, que mataram muitos índios, mas também havia muita rivalidade entre as tribos, então muitos índios também mataram aos outros em função de rivalidade de tribos. E hoje, esse mais de 860 e poucos mil índios, eles estão... basicamente, 55% está no Mato Grosso, no Parque Nacional do Xingu, onde tem a maior concentração de índios, 46, mais ou menos 46 mil, e o restante está na região, principalmente na região norte, que a gente chama de Amazônia Legal, estado do Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Pará, e também no oeste de Mato Grosso. Então, essas são os principais territórios onde nós temos a demarcação das reservas indígenas. Então, gente, só para lembrar, é uma questão complicada. O índio também aqui no Brasil, ele é discriminado. Não vou dizer que todos os índios também são maravilhosos, porque não são, né? Eles foram aculturados por nós.
E hoje eles estão vivendo uma situação mais complicada ainda. Nós estamos em tempo de pandemia, essa situação difícil que nós estamos vivendo, muito complicada, e os índios, infelizmente, estão à mercê da sua própria sorte, né? Infelizmente, o governo não tem também criado políticas públicas, não tem dado muita assistência aos indígenas, que muitos, infelizmente, já foram contaminados com o coronavírus. Então, muitos aí estão vivendo aí da sua própria sorte. Lógico que sempre há médicos, sempre há organizações não governamentais que ajudam, mas infelizmente eles estão aí também um pouco esquecidos aí pelo governo, tá certo? Vamos falar aqui sobre a escravização africana. A substituição da mão de obra dos indígenas pelos africanos foi uma tendência que aconteceu em toda a América. No caso da América Portuguesa, essa migração não foi uniforme, nós já falamos isso, e teve vários fatores específicos que contribuíram para uma migração mais rápida ou mais lenta. A migração para a mão de obra escrava de africanos deu-se com o crescimento de um comércio que atravessou séculos. Aí, gente, nós vamos falar de uma página triste da nossa história, que é a questão do tráfico negreiro. Por quê? Chegou-se à conclusão que vender escravos como mercadoria, como mão de obra, era muito lucrativo. Então, essa alta lucratividade desse comércio fez com que o tráfico negreiro tomasse proporções gigantescas na América Portuguesa, especificamente o Brasil, lógico, e fosse responsável pelo desembarque de quase 5 milhões de africanos aqui. O preço de um escravo africano, por sua vez, era um impeditivo, pois era cerca de duas ou três vezes mais caro que o indígena. Então, perceberam? Como o indígena passou a não ser considerado uma mão de obra valiosa, então começou-se a trazer os escravos para cá. Os escravos não, né, gente? Tirava o negro, né, o afrodescendente lá das suas tribos, lá na África, das colônias portuguesas, e ninguém perguntava, você quer passear lá no Brasil? Não, eles eram trazidos à força. Né? Os portugueses invadiam as suas tribos e começavam a capturar e prender para trazê-los aqui para o Brasil. Um horror. Então, gente, o preço de um negro era 2 a 3 vezes mais caro do que o indígena. Então, vamos começar a fazer comércio de negro. Né? Um absurdo isso aí. Nós já falamos sobre isso. Durante todo o século XVI, os africanos eram escravizados em menor número que os indígenas na América Portuguesa e somente se tornaram maioria nas primeiras décadas do século XVII. Em alguns locais, isso só aconteceu no século XVIII. Lugares como a Bahia, devido à sua prosperidade, conseguiram fazer essa transição já na passagem do século XVI para o século XVII. Aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho de como era difícil a vida desses escravos. Aqui nós temos uma foto, né, do que, como eles vinham. Eles iam para os mercados, né, eles eram acorrentados no que seria lá no chão, para que os fazendeiros viessem e eles eram comprados em lote. Um absurdo, né? A alimentação dos escravos era muito ruim e por isso esses faziam o complemento dela com base em uma plantação de subsistência. Embora nem todos os escravos tivessem esse direito. O trabalho era exaustivo, podendo chegar a 20 horas por dia, e as violências eram rotineiras. Já falamos também sobre isso, né, de como esses escravos sofriam. Trabalhavam de sol a sol, todos eles ficavam dentro de uma senzala, que eram galpões gigantescos, todo mundo junto, né, sem direito a nenhum tipo de conforto. Se um adoecia, essa doença esparramava. A comida, não era comida, né, eram da base de farinha, davam uns mingais lá. Então, assim, podem imaginar como eles sofriam. Alguns, que não eram todos, né, tinham direito de plantar alguma coisa, mas isso era muito raro. Esses escravos eram transportados para a América em condições degradantes do dia a dia, eram violentados de todas as formas. Essa rotina desumana fazia com que alguns optassem por cometer o suicídio. Pessoal, é importante também a gente ressaltar que
Se eu compro uma mercadoria cara e o escravo era caro, eu queria valorizar a minha mercadoria. Então, para valorizar a minha mercadoria, eu não poderia danificar a minha mercadoria. Então, não foram, preste bem atenção, não foram em todas as regiões e nem foram todos os senhores, né, de engenho, nem foram todos os fazendeiros que açoitavam ou espancavam seus escravos até a morte. Aconteceu isso? Evidente que aconteceu. Mas nem todos praticavam isso porque você estaria danificando, né, a sua mercadoria. Então eles não queriam ter prejuízo. Então é só para deixar claro. Era raro, mas não foram todos, tá certo? Entre as formas de punição, os escravos poderiam ser açoitados, ou seja, chicotados até a morte, enforcados, queimados vivos e marcados com ferro. Isso aqui, infelizmente, é a pura verdade, tá? Os horrores da escravidão motivavam a resistência dos escravos, que se revoltavam contra os senhores e os seus feitores, que eram, né, os capatazes dos senhores que eram responsáveis por eles, e fugiam e formavam quilombos. Então nós tivemos a formação de quilombos. O mais importante deles foi o quilombo de Palmares, né, do Zumbi, aonde reuniu uma grande quantidade de escravos fugitivos. Mas todo mundo sabe que depois esse quilombo foi encontrado e todos morreram. E lá eles continuavam praticando sua religião e cultura às escondidas. Então, gente, a escravidão africana foi uma página muito triste também na nossa história. Vamos ver aqui como é que foi o fim da escravidão. Aqui nós temos uma ilustração, né, quanto valia um escravo no Brasil. Valia muito dinheiro. A escravidão de indígenas foi totalmente substituída pelos africanos no século XVIII. Essa instituição seguiu em nosso país mesmo depois da independência. E só teve fim, tá, gente, no segundo reinado, pela filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel, que no dia 13 de maio de 1888 aprovou a Lei Áurea, que era a lei que dava liberdade aos escravos. A abolição da escravidão foi resultado do engajamento popular, quer dizer, né, muita gente se uniu a essa causa, que pressionou e forçou o Império a acabar com a atividade. Posteriormente, a Constituição Federal atual nossa de 1988, a Lei 7.716, do dia 5 de janeiro de 1989, tornou o racismo um crime inafiançável. E aqui, pessoal, eu gostaria de deixar claro para vocês que a questão do racismo, a questão da situação do negro no Brasil, infelizmente, não só aqui, né, pessoal? Vocês viram aí recentemente esse acontecimento nos Estados Unidos que desencadeou mais de 10 dias de protesto, né, com a morte de um negro, da forma mais covarde, né? Ele foi preso por uma bobagem, né, que não precisava ter acontecido daquela forma, e ele foi morto por asfixia por um policial branco. Depois, na outra semana, um rapaz também que estava bêbado em uma lanchonete, 2 policiais brancos, ele resistiu à prisão e levou 2 tiros pelas costas. Então, isso aí desencadeou um movimento que se tornou agora universal. E deixar claro para vocês, a questão também lá dos Estados Unidos é um pouquinho diferente da nossa, mas não deixa de ter a mesma essência, tá? Então, a situação do negro no Brasil, ela não infelizmente, nunca foi confortável, muito pelo contrário. Então, eu fiz questão de colocar para vocês aqui 3 conceitos que eu acho importante para a gente poder entender. Preconceito é uma opinião que formamos de pessoas antes de conhecê-las. Por isso que tem preconceito, ou seja, você, antes de conhecer uma pessoa, você já está julgando essa pessoa. É um julgamento apressado e superficial. E ao invés de melhorar a nossa vida, ela acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas. Então, preconceito significa você julgar alguém antes de conhecer. Racismo. As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas, quer dizer, quem é preconceituoso, gente, acaba sendo racista. Podem vir a se tornar racista.
Um racista acredita que existem raças superiores a outras, o que é uma grande tolice, pois na espécie humana não podemos dizer que existam raças. A cor da pele, a cor do nariz, a forma do nariz, perdão, o tipo de cabelo, sangue, o formato, a cor dos olhos, os lábios, não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de raça entre os seres humanos, que biologicamente são iguais em quase tudo, restando pequenas diferenças externas, pouco importantes e que não servem para fazer com que sejam superiores ou inferiores. Então, pessoal, racismo. Se eu sou preconceituosa, eu posso me tornar a ser racista. O que é o racismo? O racismo é as pessoas acharem que uma raça é superior à outra. Então, eu branca, né? Porque eu sou branca. É eu achar que uma pessoa de cor negra é inferior a mim porque eu sou branca, porque a pessoa tem o cabelo crespo, porque a pessoa tem os lábios mais grossos, e eu, por ser branca, né, sou totalmente diferente e sou superior a ela, o que é uma grande bobagem. Isso aqui, gente, é terrível. É muito triste isso aqui. Discriminação. A pessoa que faz isso, geralmente, quer valorizar a si próprio e diminuir os demais, mesmo que seja de brincadeira. É inseguro porque não tem capacidade de conviver com os outros e aceitar as diferenças naturais entre os seres humanos. Os preconceituosos e racistas têm dificuldades em aceitar e conviver com a diferença. E às vezes suas atitudes chegam ao delírio, quer dizer, ao absurdo, porque são medrosos e inseguros e projetam sobre os outros que são inferiores, que não podem ter os mesmos direitos. Quando os racistas e preconceituosos agem dessa maneira, estão tratando o que eles julgam como inferiores a ele, de maneira discriminatória. Então, discriminação é tratar os outros com inferioridade, se julgando superior. Então, pessoal, vocês viram que uma coisa leva a outra. Se eu tenho preconceito, eu posso me tornar a ser racista. E se eu sou racista, é evidente que eu vou discriminar outras pessoas porque eu acho que eu sou superior a elas. Pessoal, a gente tem que lutar contra isso aqui. Eu, particularmente, como professora de história, eu acho um absurdo que no nosso país, que tem uma miscigenação, porque nós somos formados por 3 povos, os portugueses, europeus, né, brancos, os indígenas e os negros, a gente ainda possa conviver com esse tipo de coisa aqui. Isso a gente tem que lutar mesmo. Isso aqui é uma ignorância, isso aqui é um atraso de vida. E eu, antes da gente passar para o próximo slide, eu quero deixar bem claro a vocês. A gente sempre tem que pensar em fazer coisas positivas e jamais discriminar alguém. E essa questão do racismo, eu diria que aqui no Brasil ela é terrível, porque lá nos Estados Unidos, pessoal, ela é escancarada, entendeu? Então ninguém lá fica escondendo o fato de ser racista. Até também, evidentemente, dos negros com os brancos. Aqui no Brasil, segundo um antropólogo que eu admiro muito, o brasileiro sente preconceito, o brasileiro tem preconceito de ser preconceituoso. O que eu quis dizer? Que o nosso preconceito, o nosso racismo, a nossa discriminação, ela é escondida, ela é velada, e essa é a pior que tem. Vocês entenderam? É a mesma coisa quando eu vejo uma pessoa de cor negra dirigir um carrão, que lá no fundo uma pessoa que tem tudo isso, falar, deve ser motorista ou é assaltante. Tanto é, gente, que hoje, se você pegar aí as estatísticas, o maior número de pessoas que estão presas no Brasil, a nossa população carcerária é infelizmente terrível, a maior parte é negra. Se nós formos analisar as condições do negro no nosso dia a dia, ela é terrível, porque apesar da abolição da escravatura, o negro ele ficou à margem da sociedade. O governo, né, todos os que estão acima, que governam esse país, jamais deram condição para que o negro pudesse ter uma ascensão social, para que o negro se considerasse um igual, e ele não é. Analisem aí na casa de vocês, quantos políticos nós temos negros, quantas mulheres nós temos no poder, né?
Será que algum dia teremos um presidente da República negro, como já teve nos Estados Unidos, com Barack Obama? Né? Quantas pessoas negras estão em posição de cargos superior a um branco? Se vocês olharem as estatísticas, vocês vão cair para trás. É triste. Então, apesar dos 132 anos da abolição da escravatura, o negro no Brasil sempre viveu à margem da sociedade. A gente olhar aí também a questão, né, o negro hoje, a maioria deles está onde? Nas favelas, vivendo de subemprego. Aqueles que não estão de subemprego, infelizmente, vão para o mundo do crime. Aí vem a questão dos crimes que os policiais praticam contra jovens negros, pobres, né, que moram em favelas. Então é uma realidade muito triste, tá bom? Muito triste mesmo. E que infelizmente está longe de ser resolvida. Então aqui, por último, gente, eu só queria deixar aqui o meu recado: diga não ao racismo. Gente, como diz aqui o cartaz, a alma não tem cor. Você não pode julgar ninguém pela cor da pele. Todos somos iguais. A nossa Constituição diz isso. Todos somos iguais perante a lei. Então não pode haver isso. Lutem contra isso aqui. Lembre-se que todos nós somos iguais. A alma não tem cor. Vamos dizer não ao racismo. Vamos aproveitar aí essa onda de protestos, né? Vidas negras importam, que começou lá nos Estados Unidos. E não tem que começar lá, não. Tem que partir daqui também. Isso aqui é um atraso. Isso aqui é ignorância. A gente discriminar, a gente ter preconceito por alguém. Então, é não ao racismo, tá bom? Pensem sobre isso, tentem falar sobre isso em casa e vamos começar a repensar aí os nossos valores, tá certo? Então, até a próxima, gente. Um grande abraço.